Minha irmã vendeu o carro que nosso pai deixou para mim, sem me avisar. Quando meu pai faleceu, ele deixou apenas um pedido. Esse carro é seu. Não era um carro caro. Mas tinha um valor enorme para mim. Alguns meses depois, fui até a garagem. Ela estava vazia. Achei que minha irmã tivesse pegado o carro emprestado. Liguei para ela. Ela respondeu com a maior calma do mundo. Eu vendi. Achei que tivesse ouvido errado. Perguntei como ela podia vender um carro que não era dela. Ela respondeu. Você demorou muito para buscar. Fiquei sem palavras. Ela disse que já tinha recebido dinheiro. E que não pretendia devolver. Fui até a casa dela. O carro realmente não estava mais lá. Ela mostrou o comprovante da transferência. Disse que o assunto estava encerrado. Na mesma noite, liguei para o comprador. Ele ficou em choque. Disse que minha irmã garantiu que era a única dona do carro. Pedi uma foto do documento. Foi aí que percebemos um detalhe. O veículo ainda estava registrado no nome do meu pai. Ou seja, ela nunca poderia ter vendido aquele carro. No dia seguinte, fomos todos ao cartório. O comprador também apareceu. Quando viu que tinha sido enganado, exigiu o dinheiro de volta. Minha irmã disse que já tinha gastado tudo. Achei que a situação não pudesse piorar. Mas podia. Ela tinha usado o dinheiro da venda para dar entrada em outro carro. Sem avisar ninguém da família. No fim, o negócio foi anulado. O comprador recuperou o dinheiro depois de um acordo judicial. Minha irmã ficou meses pagando a dívida. E eu finalmente consegui recuperar o carro do meu pai. Até hoje ele continua na minha garagem. Não porque seja valioso. Mas porque foi a última coisa que meu pai escolheu deixar para mim. E você, conseguiria perdoar alguém da própria família depois de uma atitude dessas? Meu chefe me acusou de roubar a empresa, mas esqueceu que foi ele quem chamou a polícia. Na segunda-feira de manhã, meu chefe entrou na empresa acompanhado de 2 policiais. Assim que me viu, apontou para mim e disse. É ele. Fiquei sem entender. Um dos policiais pediu que eu entregasse minha mochila. Na frente de todo mundo. Revistaram tudo. Meu armário. Minha mesa. Até meu carro. Meu chefe dizia que eu tinha roubado equipamentos da empresa durante semanas. Eu só perguntava uma coisa. Cadê as provas? Ele respondeu que as câmeras mostravam tudo. Achei que minha carreira tinha acabado. Os policiais pediram as gravações. Meu chefe chamou o responsável pelas câmeras. Mas ele voltou alguns minutos depois com uma notícia inesperada. As gravações da noite do suposto roubo tinham desaparecido. Meu chefe sorriu. Disse que aquilo só provava que eu tinha apagado os vídeos. Foi quando o técnico respondeu. Não é possível. Todo mundo olhou para ele. Ele explicou que apenas uma pessoa tinha permissão para apagar gravações. O gerente da empresa. Ou seja, meu chefe. O silêncio tomou conta da sala. Mesmo assim, ele insistia que era inocente. Os policiais pediram então os registros de acesso ao sistema de segurança. Demorou poucos minutos. Toda vez que uma gravação era apagada, o sistema registrava quem fez isso. O último acesso tinha sido feito usando a senha do meu chefe. Ele tentou dizer que alguém descobriu sua senha. Mas havia outro detalhe. Para apagar imagens era preciso confirmar a operação usando a digital cadastrada no sistema. E só existia uma. A dele. Foi nesse momento que os policiais mudaram completamente de atitude. Pararam de fazer perguntas para mim. E começaram a fazer perguntas para ele. Dias depois, descobri a verdade. Meu chefe desviava equipamentos havia meses. Quando percebeu que a auditoria estava chegando, tentou criar um culpado antes que descobrissem tudo. Escolheu justamente o funcionário mais novo da equipe. Eu. A investigação terminou algumas semanas depois. Meu chefe foi preso. Eu recebi um pedido de desculpas da empresa e uma promoção que nunca imaginei receber. Até hoje lembro do momento em que ele apontou para mim na frente de todos. Porque, naquele instante, ele tinha certeza de que minha carreira tinha acabado. Mas acabou sendo a dele. E você, conseguiria voltar a trabalhar em uma empresa que acreditou na acusação antes mesmo de ouvir a sua versão? Minha irmã me expulsou do aniversário da nossa mãe, mas esqueceu um detalhe. Minha mãe fazia 60 anos. A festa era na casa da minha irmã. Quando cheguei com o presente nas mãos, ela me parou na porta. Você não entra. Achei que fosse brincadeira. Perguntei o motivo. Ela respondeu. A mãe não quer você aqui. Meu mundo desabou. Perguntei quando ela tinha dito isso. Minha irmã respondeu. Ontem à noite. Olhei pela janela. Minha mãe estava rindo com o resto da família. Nem parecia saber que eu estava do lado de fora. Mandei uma mensagem para ela. Nada. Liguei. O celular estava desligado. Minha irmã insistia para eu ir embora. Disse que, se eu entrasse, estragaria a festa. Fiquei quase meia hora sentado no carro. Até que resolvi deixar o presente na varanda. Quando me aproximei da porta, ouvi minha mãe perguntando. O Pedro ainda não chegou. Meu coração parou. Minha irmã respondeu. Ele disse que não vinha. Na mesma hora, toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Quando me viu, sorriu. Depois olhou para minha irmã. Você disse que ele não vinha. A casa inteira ficou em silêncio. Minha irmã tentou mudar de assunto. Mas minha mãe perguntou por que eu estava chegando só naquele momento. Contei exatamente o que tinha acontecido. Ela ficou sem acreditar. Então minha irmã finalmente confessou. Disse que tinha inventado tudo porque ainda estava com raiva de uma discussão que tivemos meses antes. Achou que, se eu não aparecesse, ninguém perceberia. Só que esqueceu um detalhe. Era eu quem tinha organizado toda a festa escondido. O buffet. A decoração. O fotógrafo. Até o bolo. Minha mãe olhou para ela e disse. Você tentou afastar justamente a pessoa que fez esse dia acontecer. Minha irmã foi embora antes mesmo de cantarmos os parabéns. Dias depois, ela me pediu desculpas. Disse que deixou o orgulho falar mais alto. Eu aceitei. Mas nunca mais deixei outra pessoa falar pela minha mãe.
E você, conseguiria perdoar alguém da família depois de uma mentira dessas? Minha empresa me obrigou a treinar meu substituto, sem saber que ele era meu irmão. Na segunda-feira, meu chefe entrou na sala e disse: Quero que você treine um funcionário novo. Achei estranho. Eu já tinha trabalho demais. Mesmo assim, aceitei. Quando o rapaz entrou, levei um susto. Era meu irmão mais novo. Fazia quase 3 anos que a gente não se falava. Nem ele sabia que eu trabalhava ali. Meu chefe sorriu. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Não falei nada. Passei a semana inteira ensinando tudo. Como funcionava o sistema. Como resolver problemas. Quem eram os clientes mais difíceis. No fim da sexta-feira, meu chefe pediu para conversar comigo. Assim que sentei, ele foi direto ao assunto. Segunda-feira você não precisa mais vir. Fiquei sem reação. Perguntei o motivo. Ele respondeu que a empresa precisava cortar custos. E que meu irmão faria exatamente o mesmo trabalho por um salário menor. Saí da sala sem dizer uma palavra. Meu irmão veio atrás de mim no estacionamento. Perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. Ele ficou em silêncio. Na segunda-feira, recebi uma ligação da empresa. Era o diretor. Perguntou por que meu irmão tinha recusado a vaga. Eu nem sabia do que ele estava falando. Mais tarde, ele me ligou. Disse que entrou na sala do diretor e falou apenas uma frase. Se vocês demitiram a pessoa que acabou de me ensinar tudo, eu também não quero trabalhar aqui. Achei que a história terminava ali. Mas não terminou. 2 dias depois, o diretor descobriu que meu chefe tinha mentido. Não existia corte de custos nenhum. Ele só queria contratar pessoas mais baratas para aumentar o próprio bônus no fim do ano. A auditoria começou naquela mesma semana. Descobriram que ele já tinha feito isso com outros funcionários. Meu chefe foi demitido. Eu recebi um pedido para voltar. Meu irmão também. Dessa vez, aceitaram pagar exatamente o mesmo salário para nós dois. No fim, percebi que perder um emprego foi justamente o que fez eu recuperar meu irmão. E você, aceitaria voltar para uma empresa depois de descobrir uma mentira dessas? Minha noiva proibiu minha família de ir ao nosso casamento, e o motivo me deixou sem reação. Quando começamos a organizar o casamento, achei que a discussão seria sobre dinheiro ou a lista de convidados. Mas minha noiva olhou para mim e disse: Sua família não vai. Achei que ela estivesse brincando. Perguntei por quê. Ela respondeu: Porque eu não quero eles perto de mim naquele dia. Insisti para entender. Ela apenas repetia: Confia em mim. Recusei. Disse que meus pais e meus irmãos estariam no casamento, gostasse ela ou não. Ela ficou furiosa. Durante dias, toda vez que eu tocava no assunto, ela mudava de conversa. Até que uma noite encontrei uma planilha aberta no notebook dela. Minha família inteira estava na lista. Ao lado de cada nome havia uma observação. Não deixar entrar. Mandar embora se aparecer. Meu estômago gelou. Quando a confrontei, ela finalmente explodiu. Disse que sentia nojo deles. Perguntei o que minha família tinha feito. Ela respondeu: Nada. Fiquei ainda mais confuso. Nada. Ela respirou fundo e confessou. Desde o início do namoro, ela fingia gostar deles. Mas odiava a forma como falavam alto, dividiam comida no prato, chegavam sem avisar e faziam piadas o tempo todo. Ela dizia que aquilo era coisa de gente sem educação e que não queria passar vergonha no casamento. Naquele momento, lembrei de todos os almoços em que meus pais a trataram como uma filha. Minha mãe chegou a vender joias antigas para ajudar a pagar parte da festa. Mesmo assim, ela queria que todos fossem barrados na entrada. Perguntei se ela realmente esperava que eu me casasse escondendo minha própria família. Ela respondeu sem pensar 2 vezes. Ou eles, ou eu. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Então peguei o telefone. Ela sorriu, achando que eu ia cancelar os convites da minha família. Mas liguei para o buffet. Pedi que cancelassem o casamento inteiro. Perdi dinheiro. Perdi meses de planejamento. Mas percebi que, se ela tinha nojo da minha família, um dia acabaria tendo nojo de mim também. Algumas semanas depois, descobri que ela contou para todo mundo que eu tinha terminado do nada. Até hoje muita gente acha que eu fui o vilão. E você, o que faria se a pessoa que você ama desprezasse a sua família desse jeito? Meu chefe me expulsou da empresa, e 5 minutos depois começou a me ligar desesperado. Quando meu chefe apontou para a porta e gritou: Sai da minha empresa! Eu nem tentei discutir. Peguei minha mochila e fui embora. Na frente de todo mundo. 5 minutos depois, meu celular começou a tocar. Era ele. Ignorei. Ele ligou de novo. E de novo. Na 6ª ligação, mandei uma mensagem. O senhor acabou de me mandar embora. Ele respondeu na mesma hora. Volta. Agora. Achei que fosse mais uma humilhação. Continuei andando. Então chegou um áudio. Ninguém consegue abrir o sistema. Parei na calçada. Eu era o responsável pelos servidores da empresa. Mas tudo estava documentado. Expliquei isso por mensagem. Ele respondeu que ninguém encontrava as instruções. Voltei apenas para entregar meu crachá. Quando cheguei, o escritório inteiro estava parado. Ninguém conseguia emitir notas. Os pedidos só aumentavam. Clientes já começavam a cancelar compras. Meu chefe veio correndo. Resolve isso, por favor. Respondi que não era mais funcionário. Ele perdeu a paciência. Disse que eu tinha obrigação de ajudar. Mostrei a carta de demissão que ele mesmo tinha assinado menos de 1 hora antes. Foi nesse momento que o diretor apareceu. Olhou para todo mundo parado e perguntou: O que aconteceu? Meu chefe respondeu: O sistema simplesmente parou. Antes que eu saísse, o diretor pediu para ouvir a minha versão. Contei exatamente como fui demitido. Ele pediu que procurassem a documentação. Em menos de 5 minutos, encontraram uma pasta com todos os procedimentos. O problema nunca foi falta de instrução. Meu chefe simplesmente nunca tinha aberto aqueles arquivos. Achei que tudo terminaria ali. Mas o diretor pediu para a equipe de descobrir por que o sistema tinha parado. Depois de alguns minutos, eles encontraram um motivo.
Naquela mesma manhã, meu chefe tinha alterado uma configuração do servidor sem avisar ninguém. Foi aquela mudança que bloqueou todo o sistema. Ou seja, ele tinha me demitido por um problema que ele mesmo causou. A sala ficou em silêncio. Na semana seguinte, recebi uma ligação. Não era meu chefe. Era o diretor. Ele disse: quem cria o problema não pode liderar quem resolve. Meu chefe foi demitido. Eu recebi o convite para voltar. Aceitei. Mas com uma condição. Nunca mais responderia diretamente para ele. O diretor sorriu. Pode ficar tranquilo. Ele já limpou a mesa. E você, voltaria para essa empresa ou aproveitaria a oportunidade para recomeçar em outro lugar? Meu chefe anunciou a minha demissão, mas chamou a pessoa errada. Na segunda-feira de manhã, meu chefe reuniu toda a equipe. Achei que fosse mais uma reunião normal. Mas ele começou dizendo: infelizmente, hoje vamos nos despedir de alguém. O escritório inteiro ficou em silêncio. Então ele olhou para mim e falou meu nome. Fiquei sem reação. Nem tive tempo de perguntar o motivo. Ele já começou a agradecer pelo meu trabalho na frente de todo mundo. Peguei minhas coisas e fui até a sala dele. Assim que entrei, ele fechou a porta. Perguntei o que eu tinha feito. Ele respondeu: você sabe muito bem. Eu realmente não sabia. Pedi para ele explicar. Ele abriu um relatório mostrando que alguém vinha copiando arquivos confidenciais da empresa. Todos os registros apontavam para o meu computador. Expliquei que nunca tinha enviado aqueles arquivos. Ele respondeu: então alguém usou sua conta. Pedi que chamassem a equipe de TI antes de assinarem minha demissão. Depois de quase 2 horas analisando os registros, encontraram algo estranho. Os arquivos realmente tinham saído do meu computador. Mas havia um detalhe. Toda vez que o acesso acontecia, meu crachá aparecia registrado na catraca da entrada principal. Só que, nos mesmos horários, as câmeras mostravam que eu já estava dentro da empresa. Era impossível passar pela catraca 2 vezes usando o mesmo crachá. A equipe resolveu analisar as imagens da entrada. Foi quando perceberam que outra pessoa estava usando um crachá idêntico ao meu. No dia seguinte descobriram quem era. Um gerente que trabalhava em outro andar. Ele tinha conseguido um crachá duplicado meses antes para entrar em áreas restritas sem deixar o próprio nome registrado. Quando percebeu que seria descoberto, tentou colocar toda a culpa em mim. Meu chefe cancelou a demissão imediatamente. Achei que finalmente tudo tinha acabado. Mas, antes de sair da sala, ele disse uma frase que me deixou pensando por semanas. Se a equipe de TI não tivesse insistido em revisar as câmeras, eu nunca teria acreditado em você. Naquele momento, percebi como é fácil uma pessoa inocente perder tudo por causa de uma única acusação. E você, continuaria trabalhando numa empresa que quase destruiu sua carreira ou pediria demissão depois de tudo isso? Cheguei na minha casa e outra família já estava morando nela. Quando coloquei a chave na fechadura, ela não entrou. Achei estranho. Tentei de novo. Nada. Foi então que a porta abriu por dentro. Uma mulher que eu nunca tinha visto olhou para mim e perguntou: você está procurando quem? Eu respondi: desculpa, acho que você errou a casa. Ela franziu a testa. Essa casa é nossa. Achei que fosse alguma pegadinha. Mostrei o endereço no celular. Era exatamente aquele. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, um homem apareceu carregando caixas. Ele disse: nós compramos esta casa há 2 semanas. Meu coração afundou. Respondi que eu morava ali fazia 4 anos. Ele entrou, voltou com uma pasta e me mostrou a escritura. Tinha o endereço da minha casa. O nome dele. Assinaturas. Carimbos. Parecia tudo verdadeiro. Liguei imediatamente para a imobiliária que tinha vendido minha casa anos antes. A atendente disse que aquele imóvel não estava à venda. Mesmo assim, marcou uma reunião para o dia seguinte. Passei aquela noite num hotel. No outro dia, descobri que o problema era muito pior. A mesma corretora tinha usado uma procuração falsa para vender a minha casa enquanto eu estava viajando a trabalho. Ela convenceu a família de que era uma venda completamente legal. Eles também tinham economizado a vida inteira para comprar aquele imóvel. Ou seja, nós dois éramos vítimas do mesmo golpe. Achei que bastaria cancelar a venda. Mas não era tão simples. A família já tinha vendido o antigo apartamento, feito mudança, matriculado os filhos na escola do bairro e investido dinheiro na reforma da casa. Eles se recusaram a sair até que recebessem uma solução. O processo virou uma guerra. Durante meses, eu pagava financiamento de uma casa onde não podia morar. E eles pagavam parcelas de um imóvel que nunca deveria ter sido vendido. A corretora desapareceu. A imobiliária tentou dizer que também tinha sido enganada. No fim, depois de quase 1 ano na justiça, a seguradora da imobiliária indenizou a família, a venda foi anulada e eu finalmente consegui voltar para casa. No dia em que entrei novamente pela minha porta, encontrei um bilhete deixado pelo antigo comprador. Desculpa por tudo. Nós também acreditávamos que aquela casa era nossa. Foi aí que percebi que, às vezes, ninguém é o verdadeiro vilão, até aparecer alguém disposto a lucrar com a confiança dos outros. E você, se chegasse em casa e encontrasse outra família morando nela, qual seria a primeira coisa que faria? Meu colega assumiu o meu projeto no trabalho, mas cometeu um erro que só eu sabia corrigir. Eu trabalhei durante 3 meses num projeto importante da empresa. Era a oportunidade que eu precisava para finalmente ser reconhecido. Eu tinha criado tudo do zero. As ideias. As apresentações. Os relatórios. Mas, uma semana antes da apresentação final, meu colega Daniel enviou uma mensagem no grupo da equipe dizendo: terminei os últimos ajustes do projeto. No começo, achei que ele estava ajudando. Até abrir o arquivo. Meu nome tinha desaparecido. O projeto inteiro estava sendo apresentado como se ele tivesse feito tudo. Fui falar com ele. Ele apenas respondeu: calma, eu só organizei melhor. O importante é a empresa gostar do resultado. Disse que não era justo. Ele respondeu: se você tem provas, mostra. O problema era que quase tudo estava nos arquivos compartilhados da empresa. Não existia uma assinatura clara de quem criou cada parte. Fui até meu chefe esperando que ele resolvesse. Mas, para minha surpresa, ele disse: eu já marquei a apresentação com o Daniel.
Naquele momento percebi que eu podia perder meses de trabalho. Mesmo assim, decidi não criar uma discussão. Comecei a procurar detalhes que ninguém perceberia. Encontrei uma versão antiga do projeto salva automaticamente no sistema. Nela, havia algo que Daniel não sabia. Uma parte do relatório tinha um erro proposital que eu tinha colocado durante um teste, apenas para verificar se alguém copiaria o arquivo sem revisar. Na versão dele, o erro continuava lá. Ou seja, ele tinha apresentado meu trabalho sem sequer conferir. No dia da apresentação, fiquei sentado no fundo da sala. Daniel começou a explicar o projeto. Mas, quando chegou naquela parte, o diretor perguntou: "Você tem certeza desse número?" Ele respondeu que sim. Então o diretor abriu o arquivo original. A comparação apareceu na tela. Foi quando ficou claro que ele tinha alterado o nome do criador, mas não tinha conhecimento suficiente para defender o próprio trabalho. Depois da reunião, meu chefe me chamou. Eu achei que finalmente receberia crédito. Mas ele disse algo que eu não esperava. Eu sabia que ele estava mentindo desde o início. Perguntei por que ele não fez nada. Ele respondeu: "Porque eu precisava ver se você ia tentar provar que era seu ou apenas reclamar." No fim, Daniel perdeu a liderança do projeto e eu fui colocado como responsável pela apresentação. Mas até hoje penso numa coisa. Se aquele erro não existisse no arquivo, talvez ninguém nunca descobrisse a verdade. Você teria confrontado seu colega no primeiro momento ou esperaria ter provas como eu fiz? Meu vizinho começou a estacionar na minha garagem, e dizia que a casa era dele. Na primeira vez, achei que ele tivesse confundido as casas. Bati na porta dele e disse, numa boa: "Você estacionou na minha garagem." Ele olhou para mim e respondeu: "Não. Eu estacionei na minha." Ri, achando que era uma piada. Não era. No dia seguinte, o carro estava lá de novo. Dessa vez, pedi para tirar uma foto da matrícula. Ele entrou na frente da câmera e disse: "Pode fotografar. Você vai precisar." Comecei a ficar irritado. Liguei para o condomínio. A síndica confirmou que aquela vaga sempre foi minha. Pedi que ela falasse com ele. Na mesma noite, ela me ligou de volta. Ele me mostrou uns documentos. Perguntei que documentos eram aqueles. Ela respondeu: "É exatamente isso que eu queria entender." No dia seguinte, fui ao cartório buscar a escritura do apartamento. Estava tudo certo. Mesmo assim, quando voltei, encontrei uma folha presa na minha porta. Era uma notificação extrajudicial. Segundo o documento, eu estava ocupando uma vaga que, legalmente, pertencia ao meu vizinho. Achei que fosse um golpe. Contratei um advogado. 2 dias depois, ele me ligou. Os documentos parecem verdadeiros. Meu estômago gelou. Se aquilo fosse real, eu podia perder a vaga. Enquanto o advogado investigava, meu vizinho começou a estacionar lá todos os dias. Quando eu reclamava, ele respondia: "Você vai descobrir que eu estou certo." Uma semana depois, saiu a resposta. O erro não era na escritura. Era na planta do prédio. 20 anos antes, durante a construção, 2 vagas tinham sido invertidas no registro oficial. No papel, a minha vaga era dele. E a vaga dele era minha. Durante 2 décadas, ninguém percebeu porque os antigos moradores usavam as vagas erradas por acordo. O problema só apareceu quando ele comprou o apartamento e decidiu exigir exatamente o que estava registrado. No fim, nenhum dos dois estava mentindo. Mas a construtora já nem existia, e corrigir a documentação custaria uma fortuna. Depois de semanas discutindo, fizemos um acordo por escrito e trocamos oficialmente as vagas para evitar uma briga que poderia durar anos. Hoje a gente até conversa quando se encontra no elevador. Mas toda vez que vejo um carro estacionado ali, ainda lembro da semana em que achei que iam tirar uma parte da minha própria casa. E você, teria levado isso até a justiça ou aceitaria fazer um acordo?